Meu nome é Padre Rômulo Câmara, e eu estava sendo espancado por 8 homens evangélicos dentro da minha própria igreja quando algo impossível aconteceu. Era noite de quinta-feira, eu acabara de trancar a igreja Santa Rita após o terço quando eles invadiram pelas portas laterais, encapuzados, armados com tacos de beisebol e correntes. O líder, que depois descobri ser Antônio Peçanha, gritou: "Esse padre filho da mãe difamou nossa igreja. Ele chamou o nosso pastor de charlatão na TV. Vamos ensinar respeito." Me jogaram no chão antes que eu pudesse reagir. O primeiro golpe acertou minhas costas. Senti a dor aguda subir pela coluna. Tentei me levantar, mas já eram 3 chutando minhas costelas. Eu me encolhi, tentando proteger o rosto com os braços. Um taco acertou meu ombro esquerdo. Outro atingiu minha perna. Sangue começou a escorrer do meu nariz. Eu cuspi no chão e vi vermelho misturado com saliva. "Vocês acham que podem humilhar a gente na TV e não acontece nada?" gritou outro homem, acertando meu estômago com o pé. Perdi o ar. Não conseguia respirar. Minha visão começou a embaçar. Achei que ia morrer ali, no chão frio da minha própria igreja, cercado de bancos vazios que testemunharam tantas missas, tantas orações, tantos momentos onde eu me senti superior. Antônio se aproximou. Ele segurava o taco com as 2 mãos. Vi seus olhos através da abertura do capuz. Eram olhos cheios de ódio, mas também de dor. Ele ergueu o taco acima da cabeça, preparando-se para o golpe final. Fechei os olhos. Pensei na minha mãe, já falecida. Pensei em Quirino, meu irmão. Pensei em quantas vezes usei essa batina para ferir pessoas com palavras afiadas. Então aconteceu. Uma luz azul intensa preencheu toda a igreja. Não foi gradual. Foi instantâneo, como se alguém tivesse acendido 1000 velas ao mesmo tempo. Senti o calor da luz no meu rosto machucado. Abri os olhos devagar, piscando contra o brilho. Todos tinham parado. Os homens estavam imóveis, como estátuas. Antônio ainda segurava o taco no ar, mas seu corpo estava congelado. Então eu a vi. Uma mulher vestida de manto azul estava de pé entre mim e eles. Seus braços estavam abertos, como se me protegesse. Não consegui ver seu rosto com clareza por causa da luz, mas senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era apenas paz. Era como se alguém tivesse colocado um cobertor quente sobre mim no meio do inverno mais frio da minha vida. Os homens começaram a recuar, tropeçando uns nos outros. Ouvi gritos abafados. Passos correndo. Portas batendo. E então, tão rápido quanto apareceu, a luz se foi. Fiquei sozinho no chão, sangrando, tremendo, olhando para o altar onde a imagem de Santa Rita parecia me observar com olhos de compaixão que eu não merecia. Tentei me levantar, mas meu corpo não obedeceu. Caí novamente. A última coisa que lembro antes de desmaiar foi o cheiro de rosas. Um perfume doce que não fazia sentido naquela igreja vazia, naquele momento de violência e sangue. Até aquele momento, eu era um padre arrogante e provocador. Sei disso agora. Na época, eu chamava de zelo pela verdade. Fazia da crítica pública a evangélicos meu passatempo favorito. Não era um hobby qualquer. Era uma obsessão. Eu aparecia em programas de TV debatendo religião, mas se eu for honesto, meu objetivo nunca foi diálogo. Era humilhar. Era provar que eu estava certo e eles estavam errados. Era me sentir superior usando uma batina como escudo. Semanas antes da invasão, participei de um programa chamado Debates de Fé. O apresentador adorava polêmica. Ele me colocou frente a frente com representantes de várias religiões, mas eu sempre mirava nos evangélicos. Naquela noite específica, o pastor Hermenegildo Peçanha estava na bancada ao meu lado. Ele era o líder da maior igreja evangélica da cidade, um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, voz calma. Eu o ataquei sem piedade. "O senhor é um mercenário da fé", eu disse, olhando diretamente para ele. "Vende milagres falsos para pessoas desesperadas. Cobra dízimo como se fosse pedágio para o céu. Isso não é igreja, é comércio." O pastor tentou responder com calma, mas eu não deixei.
Evangélicos são ovelhas sem pastor, continuei, sentindo a adrenalina da provocação. Vocês precisam voltar para a verdadeira igreja. A Igreja Católica, Apostólica, Romana. A única fundada por Cristo. As câmeras captaram cada palavra. O apresentador sorria, sabendo que aquilo daria audiência. Pastor Hermenegildo baixou a cabeça. Não respondeu com raiva. Respondeu com tristeza. Padre Rômulo, o senhor está confundindo defesa da fé com ataque aos irmãos. Cristo não nos ensinou a sermos assim. Aquilo me irritou ainda mais. Achei que ele estava se fazendo de vítima. O vídeo viralizou. Em 2 dias, tinha 3 milhões de visualizações. Os comentários estavam divididos. Católicos me aplaudiam como defensor da verdadeira fé. Evangélicos me xingavam, me chamavam de intolerante, de arrogante, de falso cristão. Alguns faziam ameaças. Eu lia tudo e ria. Achava que estava cumprindo minha missão. Minha cunhada Débora Câmara me ligou 3 dias depois do programa. Ela é evangélica, casada com meu irmão Quirino há 15 anos. Sempre tivemos uma relação respeitosa, apesar das diferenças religiosas. Mas naquele dia, sua voz estava diferente. Rômulo, você está provocando violência, ela disse, quase chorando. Isso não é de Deus. Você está plantando ódio. Eu ri. Lembro perfeitamente da minha resposta. Débora, você está alienada. Foi doutrinada por essa seita. Um dia você vai entender que precisa voltar para a verdadeira igreja. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse, com a voz trêmula, você não está defendendo Deus. Está defendendo seu próprio orgulho. E desligou. Quirino me ligou no dia seguinte. Ele estava furioso. Você ofendeu minha esposa, ofendeu minha família, ofendeu metade da cidade. Você acha que está fazendo o quê, exatamente? Tentei explicar, mas ele não quis ouvir. Você está sozinho nisso, Rômulo. Não conte comigo quando as coisas desandarem. E também desligou. Padre Aurélio, meu colega de diocese, veio me visitar na semana seguinte. Ele tinha 60 e poucos anos, experiente, ponderado. Sentamos no jardim da casa paroquial. Ele bebeu um café devagar antes de falar. Rômulo, você está brincando com fogo. Isso vai acabar mal. Eu me recostei na cadeira e sorri. Padre, alguém precisa defender nossa fé. Se eu não falar, quem vai? Ele balançou a cabeça. Defender a fé não é atacar as pessoas. Cristo disse para amarmos nossos inimigos, não para destruí-los publicamente. Eu dei de ombros. Com todo respeito, padre, essa visão é muito passiva. Precisamos de ação. Ele me olhou com uma tristeza profunda. Você vai entender o que estou dizendo quando for tarde demais. Levantou-se e foi embora. Eu continuei sorrindo, achando que ele era fraco demais para a batalha que eu estava travando. Depois da aparição, tudo mudou. Acordei no hospital com 3 costelas fraturadas, nariz quebrado e traumatismo craniano. Meu rosto estava inchado. Mal conseguia abrir o olho direito. Cada respiração doía. Cada movimento era uma tortura. Enfermeiras entravam e saíam do quarto. Médicos faziam perguntas que eu mal conseguia responder. A polícia chegou no segundo dia. 2 investigadores. Um homem alto, cabelos pretos, e uma mulher de óculos. Eles queriam meu depoimento. Contei tudo, desde a invasão até a luz azul e a mulher de manto. O investigador anotava tudo sem expressão. A investigadora me olhava com ceticismo. O senhor viu uma mulher? Ela perguntou. Sim, respondi. Ela estava entre mim e eles. Abriu os braços. Todos pararam. E essa mulher, ela falou alguma coisa? Pensei por um momento. Não. Ela só estava lá. O investigador fechou o caderno. Prendemos os 8 invasores nas horas seguintes à ocorrência. Todos confessaram.
Disseram que foram até a igreja para dar uma lição. Um deles é Antônio Peçanha, filho do pastor que o Senhor criticou na TV. Senti um aperto no peito. Não de medo, mas de algo pior. Culpa. O caso virou manchete nacional. Evangélicos tentam matar padre católico. Os jornais exploraram cada detalhe. Fotos da igreja, da minha cara machucada, dos suspeitos algemados. Programas de TV me convidavam para entrevistas. Católicos me viam como mártir. Evangélicos me odiavam ainda mais. As redes sociais viraram um campo de batalha. Mas eu não sentia vitória. Sentia vergonha. A diocese me suspendeu preventivamente. Dom Francisco, o bispo, veio me visitar no hospital. Ele é um homem sério, de poucas palavras. Sentou-se ao lado da minha cama e suspirou. Rômulo, você entende que sua conduta provocativa contribuiu para esse ataque? Tentei protestar, mas ele ergueu a mão. Não estou justificando a violência. Violência é crime. Mas você plantou ódio, e ódio gera ódio. Senti raiva. Quis gritar que eu estava apenas defendendo a fé. Mas as palavras não saíram. Porque no fundo, eu sabia que ele estava certo. Débora parou de falar comigo. Quirino também. Nenhum dos dois apareceu no hospital. Tentei ligar algumas vezes, mas caía direto na caixa postal. Padre Aurélio visitou uma vez, ficou 15 minutos em silêncio ao lado da cama, e foi embora. Católicos me enviavam mensagens de apoio, me chamavam de soldado de Cristo, diziam que eu estava sendo perseguido pela verdade. Mas aquilo não me confortava. Pelo contrário, me fazia sentir pior. À noite, sozinho no quarto do hospital, comecei a ter pesadelos. Sempre o mesmo. Eu via aquela mulher de manto azul me protegendo, mas ela chorava. Não eram lágrimas silenciosas. Era um choro profundo, doloroso. Ela me olhava com uma tristeza que cortava minha alma. Acordava às 3 da manhã, suado, tremendo. Minha respiração acelerava. As costelas fraturadas doíam ainda mais quando eu respirava rápido. Uma noite, acordei e ouvi uma voz feminina sussurrando. Não era alto. Era quase imperceptível, como um vento suave passando pela janela. Por que vocês fazem isso uns aos outros? A voz repetia a mesma pergunta. Por que vocês fazem isso uns aos outros? Olhei ao redor. O quarto estava vazio. Apenas eu, as máquinas, o cheiro de desinfetante. Mas a voz continuava. Por que vocês fazem isso uns aos outros? Comecei a chorar. Não sei por quê. As lágrimas vieram sem aviso, sem controle. Chorei até minha garganta doer. Chorei até não ter mais lágrimas. E a voz parou. Recebi alta do hospital 2 semanas depois do ataque. Voltei para a casa paroquial com um corpo quebrado e uma alma ainda mais quebrada. A diocese me afastou oficialmente das atividades sacerdotais até nova ordem. Padre Aurélio ficou responsável pela Igreja Santa Rita temporariamente. Eu estava sozinho, sem função, sem propósito. Os dias começaram a se arrastar. Acordava à tarde. Passava horas olhando para o teto. Não rezava. Não lia. Não fazia nada. O silêncio da casa paroquial era opressor. Cada cômodo me lembrava de quem eu tinha sido. O escritório onde preparava sermões afiados. A sala onde recebia fiéis e os aconselhava com arrogância disfarçada de sabedoria. A cozinha onde ria sozinho lendo comentários de apoio nas redes sociais. Comecei a evitar espelhos. Não queria ver meu rosto. As marcas da violência ainda estavam lá. Hematomas amarelados. Nariz torto. Cicatrizes pequenas. Mas o pior não eram as marcas físicas. Era o que eu via nos meus próprios olhos. Vergonha. Culpa. Vazio. 2 semanas após o ataque, caí em algo que só posso chamar de desespero profundo. Não saía do quarto. Mal comia. Padre Aurélio deixava comida na porta, mas eu raramente tocava nela. Emagreci.
Minha barba cresceu. Meu cabelo estava desgrenhado. Parecia um mendigo usando batina. Uma noite, sozinho no quarto, olhando para o teto, algo dentro de mim quebrou completamente. Me dei conta de algo devastador. Algo que eu tinha me recusado a encarar até aquele momento. Eu provoquei aquilo. Não com violência física, mas com violência verbal. Passei anos atacando evangélicos publicamente. Anos humilhando-os na TV. Anos usando minha batina como escudo para ser cruel. Chamei o pastor Hermenegildo de mercenário. Chamei seus seguidores de ovelhas sem pastor. Plantei ódio. Reguei ódio. Colhi ódio. E aqueles homens que me espancaram, Antônio e os outros 7, eram apenas pessoas comuns. Pessoas que amavam seu pastor. Pessoas que foram manipuladas pelo ódio que eu ajudei a plantar. Eles não acordaram um dia decidindo espancar um padre. Eles foram levados a isso por meses, talvez anos, de provocações públicas. Por minha arrogância. Por meu orgulho disfarçado de zelo religioso. Comecei a soluçar. Não era choro comum. Era algo visceral. Meu corpo inteiro tremia. Apertei o travesseiro contra o rosto para abafar o som. Mas não consegui parar. Quanto mais pensava, pior ficava. Aquela mulher de manto azul apareceu para me proteger. Mas eu não merecia proteção. Merecia cada soco, cada chute, cada golpe de taco. Merecia morrer ali no chão da igreja. Chorei até não ter mais forças. Até minha voz sumir. Até sentir que não havia mais nada dentro de mim além de culpa. O julgamento dos 8 agressores estava marcado para acontecer 3 semanas após minha alta do hospital. A promotoria queria pena máxima. Tentativa de homicídio qualificado. Invasão. Formação de quadrilha. Intolerância religiosa. Os advogados de defesa tentaram alegar legítima defesa da honra, mas o juiz rejeitou. Não havia defesa legal para o que fizeram. Na madrugada anterior ao julgamento, eu não conseguia dormir. Revirava na cama, pensando nos 8 homens que estariam no tribunal. Pensando em suas famílias. Antônio tinha esposa e 2 filhos pequenos. Descobri isso lendo as notícias. Os outros também tinham famílias, empregos, vidas. E tudo isso estava sendo destruído porque eu não soube medir minhas palavras. Às 3 da manhã, levantei da cama. Meus joelhos doíam. Minhas costelas ainda estavam sensíveis. Mas algo dentro de mim me empurrou para fora do quarto. Desci a escada devagar. Fui até a pequena capela da casa paroquial. A imagem de Santa Rita estava no altar, iluminada por uma vela perpétua. Olhei para ela. Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis. Caí de joelhos no chão frio. A dor nas costelas quase me fez desistir, mas forcei meu corpo a permanecer ali. Fechei os olhos. E fiz algo que nunca tinha feito. Não com essa honestidade brutal. Mãe Santa Rita, comecei, minha voz quebrada. Eu provoquei essa violência. As palavras saíram como confissão, como admissão de culpa. Eu plantei ódio em nome de Deus. Usei minha batina para ferir pessoas. Usei a TV para destruir reputações. Eu fiz isso. Não eles. Eu. Senti lágrimas descerem pelo meu rosto. Aqueles homens estão presos por minha causa. Suas famílias estão sofrendo. Suas vidas estão sendo destruídas. Por quê? Porque eu não soube calar minha boca. Porque eu achei que estava defendendo a fé quando na verdade estava defendendo meu próprio orgulho. Minha voz começou a falhar. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero carregar esse peso. Eu não quero que mais ninguém sofra por minha causa. Abri os olhos e olhei para a imagem de Santa Rita. Me ajuda. Por favor. Me ajuda a consertar isso. Me ajuda a ser quem eu deveria ter sido desde o começo. Fiquei ali por horas. Não sei quanto tempo exatamente. Só sei que quando finalmente me levantei,
O sol estava começando a nascer. Meu corpo doía inteiro. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Não era paz. Ainda não. Era determinação. No dia do julgamento, cheguei ao tribunal antes de todos. Padre Aurélio tinha se oferecido para me acompanhar, mas pedi para ir sozinho. Precisava fazer isso sozinho. A sala estava vazia quando entrei. Sentas nos bancos reservados para testemunhas e esperei. Os réus entraram escoltados. 8 homens algemados, vestindo roupa simples. Antônio estava na frente. Ele me viu e desviou o olhar imediatamente. Os outros fizeram o mesmo. Vergonha, medo, arrependimento. Tudo estava estampado em seus rostos. A promotora entrou com uma pilha de documentos. Ela era jovem, determinada. Tinha me procurado dias antes, garantindo que conseguiria pena máxima para todos. Vamos fazer justiça, padre, ela havia dito. Mas justiça para quem? Para mim? Eu não queria essa justiça. O juiz entrou. Todos se levantaram. O julgamento começou. A promotora apresentou o caso com eficiência brutal. Mostrou fotos das minhas lesões. Reproduziu áudios das confissões. Citou leis sobre intolerância religiosa e tentativa de homicídio. Era um caso sólido. Condenatório. Quando chegou minha vez de testemunhar, levantei devagar. Minhas pernas tremiam. Subi ao estrado. O juiz me olhou com uma mistura de compaixão e curiosidade. Padre Rômulo, o senhor pode descrever o que aconteceu na noite de quinta-feira? Respirei fundo. Olhei para os réus. Olhei para o juiz. Olhei para a plateia cheia de jornalistas, católicos, evangélicos. E comecei a falar. Sim, meritíssimo. Mas antes de descrever o ataque, preciso descrever o que aconteceu nos meses antes dele. A promotora franziu a testa. O juiz se inclinou para a frente. Continue. Durante anos, usei minha posição como padre para atacar evangélicos publicamente. Apareci em programas de TV não para dialogar, mas para humilhar. Chamei o pastor Hermenegildo Peçanha de mercenário da fé. Chamei seus seguidores de ovelhas sem pastor. Disse que eles precisavam voltar para a verdadeira igreja. Senti minha voz falhar, mas continuei. Eu plantei ódio. Reguei ódio. E aqueles homens, apontei para os réus, colheram o ódio que eu plantei. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Podia ouvir o som da respiração das pessoas. O juiz me observava com uma expressão que não consegui decifrar. A promotora tinha se levantado, pronta para protestar, mas ainda não havia aberto a boca. Meritíssimo, continuei, embora a violência física seja crime deles, a violência verbal foi crime meu. Passei anos difamando publicamente o pastor Hermenegildo. Usei a televisão para plantar sementes de ódio em nome da minha fé. E esses homens, olhei diretamente para Antônio, colheram essas sementes porque eu as plantei. Antônio tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não desviou o olhar dessa vez. Os outros 7 réus também choravam. O tribunal estava tomado por um silêncio pesado, carregado de emoção. Eles me atacaram fisicamente, falei, sentindo minha própria voz quebrar, mas eu os ataquei espiritualmente por anos. Eu destruí a reputação do homem que eles amavam. Eu plantei raiva nos corações deles. Eu sou tão responsável por aquela noite quanto eles. A promotora finalmente protestou. Meritíssimo, isso é inadmissível. O padre está sob trauma. Ele não está em condições de... Mas o juiz ergueu a mão, silenciando-a. Continue, padre. Respirei fundo. As costelas ainda doíam, mas continuei. Naquela noite, quando Antônio ergueu o taco para me acertar, uma luz azul preencheu a igreja. Uma mulher de manto azul apareceu entre mim e eles. Todos pararam. Todos fugiram. A polícia diz que foi alucinação coletiva, trauma, pânico. Mas eu sei o que vi. E desde aquele dia, todas as noites, tenho o mesmo sonho. Aquela mulher me protege, mas chora.
Chora porque nós, que deveríamos ser irmãos, estamos nos destruindo em nome de Deus. Antônio Peçanha de repente se levantou da tribuna dos réus. O guarda tentou segurá-lo, mas o juiz sinalizou para deixar. Antônio começou a falar, a voz embargada. Padre, eu vim aqui te matar. Fui na sua igreja com ódio. Queria vingança pelo que você fez com meu pai. Mas quando aquela mulher apareceu, senti algo que nunca tinha sentido. Um calor. Uma paz. E desde aquele dia, toda noite ela aparece no meu sonho dizendo a mesma coisa. Ele errou, você errou, mas ambos são meus filhos. Parem de se destruir. O tribunal explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo, pedindo silêncio. Mas Antônio continuou. Toda noite, padre. Durante 2 semanas. O mesmo sonho. A mesma voz. A mesma mensagem. Um dos outros réus também se levantou. Eu também tive esse sonho. Todas as noites. Ela chora e diz que somos todos filhos dela. Que precisamos parar de nos machucar. Outro réu confirmou. E outro. E outro. Todos os 8 homens tiveram exatamente o mesmo sonho, com os mesmos detalhes, todas as noites durante 2 semanas. A mesma mulher de manto azul. As mesmas palavras. O mesmo pedido. O juiz estava visivelmente impactado. Ele pediu um recesso de 2 horas. Quando voltamos, ele anunciou que solicitaria uma perícia psicológica coletiva. Especialistas viriam avaliar todos nós, investigar se havia alguma explicação científica para 8 pessoas terem exatamente o mesmo sonho repetidas vezes. Os especialistas vieram. Fizeram entrevistas individuais. Separaram cada um de nós em salas diferentes. Fizeram perguntas detalhadas. Compararam relatos. E depois de 3 dias de avaliação, apresentaram o laudo ao tribunal. A conclusão foi perturbadora. Não havia explicação científica. Não havia contaminação de memória. Não havia indução. Cada homem descreveu o mesmo sonho com detalhes idênticos, sem possibilidade de comunicação entre eles. O julgamento retomou 1 semana depois. Dessa vez, a atmosfera era diferente. Não havia mais hostilidade. Havia algo próximo de reverência. O juiz leu o laudo completo. Depois, olhou para mim e para os réus. Este é um caso sem precedentes, ele disse. A lei é clara sobre o crime cometido, mas as circunstâncias são extraordinárias. Pedi a palavra. O juiz permitiu. Meritíssimo, peço clemência para todos os réus. Eles foram levados a isso por anos de provocação da minha parte. Suas famílias já estão sofrendo. Eles já demonstraram arrependimento genuíno. Eu gostaria de propor algo diferente. O juiz se inclinou para a frente. O que o senhor propõe, padre? Que eles sejam condenados a penas alternativas. Serviços comunitários. E que esses serviços sejam realizados em um projeto que eu pretendo criar junto com o pastor Hermenegildo Peçanha. Um projeto de tolerância religiosa. A promotora protestou veementemente. Disse que eu estava sendo manipulado, que crime era crime, que a lei precisava ser aplicada. Mas o juiz ouviu meu pedido com atenção. Pediu para conversar com o pastor Hermenegildo antes de tomar uma decisão. O pastor foi chamado ao tribunal 2 dias depois. Pastor Hermenegildo entrou na sala com a mesma calma que demonstrou naquele programa de TV onde o ataquei. Ele tinha 62 anos, cabelos completamente brancos agora, olhos cansados mas gentis. Quando nossos olhares se cruzaram, senti uma vergonha tão profunda que quase não consegui sustentar o contato visual. O juiz perguntou ao pastor sua opinião sobre meu pedido de clemência. Pastor Hermenegildo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou, com voz pausada. Meritíssimo, meu filho Antônio cometeu um crime terrível. Ele e os outros homens quase mataram o padre Rômulo. Mas eu também tenho parte nisso. O tribunal ficou em silêncio. O pastor continuou. Eu alimentei a rivalidade também. Respondi aos ataques do padre com ataques velados nos meus sermões.
Chamei católicos de idólatras. Disse que adoravam imagens e não Deus. Eu plantei ressentimento nos corações da minha congregação, incluindo no coração do meu filho. Ele olhou para Antônio, que chorava copiosamente. Se o padre está pedindo clemência para meu filho, então eu também peço. E aceito trabalhar com ele nesse projeto de tolerância. Porque se Deus mandou aquela mulher proteger o padre, foi para nos ensinar algo que nós, líderes religiosos, esquecemos, que somos todos filhos do mesmo Pai. O juiz condenou os 8 réus apenas alternativas. Serviços comunitários de 1000 horas cada um. As horas seriam cumpridas em escolas públicas, ensinando sobre respeito às diferenças religiosas. Eles também foram condenados a participar de encontros de reconciliação ecumênica mensais. Quando o julgamento terminou, procurei Antônio Peçanha no corredor do tribunal. Ele estava com as mãos ainda algemadas, esperando ser levado de volta. Quando me viu se aproximando, seu corpo inteiro começou a tremer. Padre, eu... Começou, mas não conseguiu terminar. Abri meus braços. Ele hesitou. O guarda olhou para mim, esperando aprovação. Assenti com a cabeça. O guarda abriu as algemas temporariamente. Antônio caiu nos meus braços e nós dois choramos ali, no corredor frio do tribunal, enquanto pessoas passavam e nos observavam com espanto. Me perdoa por ter provocado isso, eu disse, segurando seus ombros. Me perdoa por ter plantado ódio no seu coração. Me perdoa por ter difamado seu pai publicamente. Antônio balançava a cabeça, soluçando. Me perdoa por ter te atacado. Me perdoa por quase ter te matado. Eu estava errado. Eu estava tão errado. Ficamos ali por longos minutos, 2 homens quebrados pela violência que criamos juntos, sendo restaurados pelo perdão que não merecíamos, mas precisávamos oferecer um ao outro. No dia seguinte, procurei pastor Hermenegildo em sua igreja. Era uma construção grande, moderna, com capacidade para 3.000 pessoas. Cheguei de batina. Algumas pessoas na entrada me olharam com hostilidade. Outras com curiosidade. Uma mulher cuspiu no chão quando passei. Não a culpei. O pastor me recebeu em sua sala. Era simples, com uma mesa de madeira, estante de livros, crucifixo na parede. Ele me ofereceu café. Aceitei. Sentamos um de frente para o outro em silêncio por alguns minutos. Então, sem aviso, caí de joelhos diante dele. Pastor Hermenegildo, comecei, minha voz falhando, peço perdão por anos de difamação pública, por ter chamado o Senhor de mercenário, por ter humilhado o Senhor na televisão, por ter atacado sua fé, sua igreja, seus fiéis, por ter plantado ódio que quase resultou em tragédia. Ele se levantou da cadeira e me ajudou a levantar. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Padre, eu também te perdoo. E peço perdão por ter alimentado essa rivalidade. Por ter respondido aos seus ataques com ataques. Por ter falhado em ser exemplo de amor cristão. Nos abraçamos ali, na sala simples daquele pastor evangélico, 2 homens que passaram anos se odiando, finalmente reconhecendo que éramos irmãos. Nas semanas seguintes, criamos juntos um projeto inédito, aulas de tolerância religiosa nas escolas públicas da cidade. Católicos e evangélicos ensinando juntos sobre respeito às diferenças. Antônio e os outros 7 réus se tornaram voluntários do projeto. Eles visitavam escolas, contavam suas histórias, explicavam como o ódio religioso quase destruiu suas vidas. Você já percebeu como às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa? Débora voltou a falar comigo 3 meses após o julgamento. Ela apareceu na casa paroquial numa tarde de sábado, trazendo o bolo de cenoura que sempre fazia nas reuniões da família. Quando abri a porta e a vi, meus olhos se encheram de lágrimas. Ela também chorou. Nos abraçamos ali na entrada, sem dizer nada por longos minutos. Rômulo, ela finalmente disse, segurando meu rosto com as mãos, agora sim você está sendo padre de verdade. Aquelas palavras me quebraram de um jeito diferente. Não era a quebra da culpa ou da vergonha. Era a quebra da restauração, da reconciliação, de ser visto por quem eu realmente era,
não por quem eu fingia ser. Quirino veio na semana seguinte. Ele estava diferente também. Mais leve. Sentamos no jardim da casa paroquial, bebendo café. Eu te julguei muito, ele disse, olhando para a xícara. Achei que você estava perdido. Mas agora entendo que você estava sendo encontrado. O projeto de tolerância religiosa cresceu além das nossas expectativas. Começamos com 3 escolas. Em 6 meses, tínhamos 15 escolas participando. Católicos e evangélicos ensinando juntos sobre respeito às diferenças. Antônio e os outros 7 réus se tornaram as vozes mais poderosas do projeto. Eles contavam suas histórias sem filtro. Falavam sobre o ódio que carregavam, sobre a violência que cometeram, sobre o arrependimento que sentiam. Uma tarde, depois de uma palestra numa escola estadual, uma menina de 13 anos se aproximou de Antônio. Ela tinha lágrimas nos olhos. Meu pai é católico e minha mãe é evangélica, ela disse, a voz tremendo. Eles brigam toda semana por causa de religião. Eu não sei mais o que fazer. Antônio se ajoelhou na altura dela. Você pode dizer para eles que 2 homens quase se mataram por causa de religião. E que agora esses mesmos homens são amigos. Que se nós conseguimos, eles também conseguem. A menina abraçou Antônio e chorou no ombro dele. Eu estava observando de longe e senti aquele calor familiar. O mesmo calor que senti quando a mulher de manto azul me protegeu. Era a presença dela ali, naquele abraço, naquela reconciliação pequena mas poderosa. Restauramos a imagem de Santa Rita na igreja. Não apenas restauramos. Construímos um novo altar para ela, mais bonito, mais digno. Mas a parte mais importante foi quem ajudou a construir. Pastor Hermenegildo e membros da sua igreja vieram trabalhar conosco. Católicos e evangélicos, lado a lado, erguendo um altar para a padroeira das causas impossíveis. No dia da inauguração do altar, fizemos uma celebração ecumênica. Foi a primeira vez que aquilo aconteceu na nossa cidade. Metade da igreja estava cheia de católicos. A outra metade, de evangélicos. Eu celebrei a primeira parte da cerimônia. Pastor Hermenegildo celebrou a segunda. Antônio leu um salmo. Débora cantou um hino. Abaixo da imagem de Santa Rita, colocamos uma placa de bronze. As palavras foram escolhidas por todos nós, católicos e evangélicos juntos. A placa dizia, ela protege todos os seus filhos, sem distinção. Quando reveliamos a placa, houve um silêncio profundo na igreja. Então, espontaneamente, alguém começou a aplaudir. E todos aplaudiram. Católicos e evangélicos, juntos, celebrando a mãe que nos protege a todos. Comecei a celebrar missas com humildade. Não mais com arrogância. Não mais com superioridade. Cada homilia era um convite ao amor, não ao julgamento. Cada palavra era pesada, medida, pensada. Aprendi que silêncio às vezes é mais poderoso que discurso. Que humildade é mais eficaz que debate. Que amor é mais transformador que argumentação. Visitei igrejas evangélicas para pedir perdão pessoalmente. Não apenas a igreja do pastor Hermenegildo. Visitei dezenas delas. Pequenas congregações em bairros pobres. Grandes templos no centro da cidade. Comunidades pentecostais, batistas, presbiterianas, metodistas. Em cada uma, pedi perdão. Em cada uma, fui recebido com graça que eu não merecia. Numa pequena igreja Assembleia de Deus, na periferia da cidade, o pastor me convidou para subir ao púlpito. Era um homem jovem, não devia ter mais de 30 anos. Padre Rômulo quer falar com vocês, ele anunciou. A congregação ficou em silêncio. Alguns olhares eram de desconfiança. Outros, de curiosidade. Subi ao púlpito tremendo. Olhei para aquelas pessoas simples, trabalhadoras, que provavelmente assistiram ao vídeo onde ataquei evangélicos. Vim aqui pedir perdão, comecei. Passei anos difamando vocês. Chamando vocês de ovelhas sem pastor. Dizendo que precisavam voltar para a verdadeira igreja. Eu estava errado. Profundamente errado.
Uma mulher idosa na primeira fileira começou a chorar. Vocês não precisam da minha igreja para encontrar Deus, continuei, sentindo minha voz falhar. Vocês já o encontraram aqui. Vocês já o amam. Vocês já o servem. E eu preciso aprender com vocês o que significa amar sem julgar. O pastor subiu ao púlpito e me abraçou. A congregação inteira se levantou e começou a orar por mim. Vozes em línguas estranhas, mãos erguidas, lágrimas escorrendo. Eu não entendia as palavras, mas sentia o amor. O mesmo amor que senti naquela noite quando a mulher de manto azul me protegeu. Participei de cultos ecumênicos regularmente. No início, era estranho. Católicos e evangélicos juntos, cantando, orando, compartilhando a palavra. Mas com o tempo, tornou-se natural. Tornou-se belo. Tornou-se o que deveria ter sido desde sempre. Num desses cultos, realizado no ginásio municipal porque nenhuma igreja era grande o suficiente, algo extraordinário aconteceu. Estávamos todos cantando um hino simples: Quão grande é o meu Deus. Católicos e evangélicos, mais de 5.000 pessoas, cantando juntos. De repente, senti aquele perfume de rosas novamente. O mesmo perfume daquela noite na igreja. Olhei ao redor. Outras pessoas também tinham percebido. Havia um silêncio crescente enquanto o perfume se espalhava pelo ginásio. O canto parou gradualmente. Todos sentiam, mas ninguém sabia explicar. Então uma criança, não devia ter mais de 5 anos, apontou para o palco e gritou: "A mulher azul." Olhei para onde ela apontava. Não vi nada, mas senti. Aquela presença, aquele calor, aquela paz. Pastor Hermenegildo estava ao meu lado no palco. Ele também sentia. Nossos olhos se encontraram e ambos tínhamos lágrimas descendo pelo rosto. Ela estava ali, não para me proteger de violência física dessa vez, mas para nos mostrar que estava feliz, que estava sorrindo, que seus filhos finalmente tinham parado de se destruir. Aprendi que defender a fé não é atacar quem pensa diferente. É viver o amor que Cristo ensinou. É ser ponte, não muro. É acolher, não expulsar. É dialogar, não debater. É servir, não dominar. Cada vez que celebro uma missa agora, lembro daqueles 8 homens que quase me mataram. E agradeço a Deus por eles. Porque foram eles que me ensinaram, da forma mais dolorosa possível, que eu estava completamente errado. O maior milagre não foi a aparição que me salvou da morte. Foi a transformação que ela causou em todos nós. Em mim, que deixei de ser um padre arrogante para me tornar um servo humilde. Em Antônio e os outros 7, que deixaram de ser agressores violentos para se tornarem embaixadores da paz. Em pastor Hermenegildo, que escolheu perdoar em vez de buscar vingança. Em Débora e Quirino, que escolheram restaurar a família em vez de alimentar a divisão. Hoje, quando olho para a imagem de Santa Rita no altar que construímos juntos, vejo mais do que uma santa. Vejo a lembrança viva de que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos uns dos outros. Vejo a prova de que o amor é mais forte que o ódio. Que a reconciliação é possível, mesmo quando parece impossível. Que a graça alcança até os corações mais duros, incluindo o meu. Como ex-padre provocador que foi transformado por uma aparição impossível, entendi que a Virgem Maria não apareceu apenas para me proteger fisicamente. Ela apareceu para nos libertar. A todos nós. Da prisão do ódio religioso. Da armadilha do orgulho espiritual. Da ilusão de que defender Deus significa atacar seus filhos. Às vezes acordo no meio da noite e ainda sinto as dores das costelas fraturadas. São dores fantasmas que nunca vão embora completamente. Mas não as vejo mais como lembrança de violência. Vejo como lembrança de redenção. Como cicatrizes que me ensinam humildade. Como marcas que me fazem lembrar, toda vez que respiro fundo e sinto a pontada, de quanto custa o ódio e quanto vale o perdão. Antônio e eu nos tornamos amigos próximos. Ele me visita regularmente. Trazemos café, conversamos sobre a vida, oramos juntos. Às vezes ele chora, ainda carregando culpa pelo que fez. Eu seguro sua mão e digo: Antônio,
Aquela noite foi o começo da nossa liberdade, não o fim. Ele sorri através das lágrimas e diz: Padre, se eu não tivesse te atacado, você não teria mudado. E eu também não. É uma verdade perturbadora, mas é verdade. Pastor Hermenegildo e eu nos tornamos colegas de trabalho e irmãos em Cristo. Jantamos juntos uma vez por semana, alternando entre minha casa e a dele. Falamos sobre teologia, mas não para debater, para aprender, para crescer, para entender que nossas diferenças são menores que nossas semelhanças, que servimos ao mesmo Deus, mesmo que de formas diferentes. O projeto de tolerância religiosa já alcançou mais de 50 escolas. Milhares de crianças aprenderam que é possível respeitar quem pensa diferente, que é possível amar sem concordar, que é possível ser fiel à sua fé sem desrespeitar a fé do outro. Se apenas uma dessas crianças crescer sem carregar o ódio religioso que quase me matou, terá valido a pena cada dor, cada lágrima, cada momento de humilhação. A diocese me reintegrou oficialmente 6 meses após o julgamento. Dom Francisco, o bispo, me convocou para uma reunião. Eu estava nervoso, pensando que seria apenas uma formalidade antes de ser transferido para uma paróquia distante. Mas quando cheguei, encontrei não apenas o bispo, mas também uma delegação de pastores evangélicos da cidade. Dom Francisco sorriu, algo raro nele. Padre Rômulo, esses pastores vieram aqui hoje para pedir sua reintegração. Disseram que você se tornou uma ponte entre nossas comunidades, que seu trabalho é essencial para a paz religiosa da cidade. Olhei para os pastores. Pastor Hermenegildo estava entre eles. Ele assentiu com a cabeça, sorrindo. Padre, disse uma pastora que eu nunca tinha visto antes, você nos atacou por anos. Mas sua transformação nos ensinou mais sobre o Evangelho do que 1000 sermões. Queremos que você continue seu trabalho na Igreja Santa Rita. Queremos que continue construindo pontes. Chorei ali, na frente do bispo e dos pastores, sem vergonha. Eram lágrimas de gratidão por uma graça que eu não merecia. Voltei a celebrar missas na Igreja Santa Rita. Mas agora, toda quinta-feira à noite, após o terço, mantemos as portas abertas para uma hora de oração ecumênica. Católicos e evangélicos vêm juntos. Oramos pelos enfermos, pelos necessitados, pela paz. Não há debate. Não há disputa. Apenas oração sincera de filhos do mesmo Pai. Na primeira dessas reuniões, tivemos apenas 12 pessoas. 6 católicos, 6 evangélicos. Na última reunião, tivemos mais de 200. O espaço da igreja mal comporta. Estamos pensando em usar o salão paroquial. Pastor Hermenegildo brinca dizendo que vamos precisar alugar o ginásio municipal de novo. Uma noite, após uma dessas reuniões, uma mulher se aproximou de mim. Ela tinha uns 40 anos, rosto cansado, olhos fundos. Padre, posso falar com o senhor? Assenti. Sentamos num banco vazio. Ela começou a chorar antes mesmo de falar. Meu marido me deixou porque eu virei evangélica. Ele é católico tradicional. Disse que eu traí a família, traí a fé. Não me deixa ver meus filhos. Segurei sua mão. Como é seu nome? Joana, ela respondeu, enxugando as lágrimas. Joana, você não traiu ninguém. Você está buscando Deus do jeito que faz sentido para você. Seu marido está errado. E eu vou falar com ele. Ela me olhou com surpresa. O senhor faria isso? Claro. Me deu o endereço dele. Visitei o marido de Joana no dia seguinte. Ele morava num apartamento pequeno, sozinho. Quando abriu a porta e me viu de batina, ficou confuso. Padre. Eu não chamei nenhum padre. Eu sei, respondi. Vim falar sobre Joana. Ele tentou fechar a porta, mas segurei. Por favor, apenas 5 minutos. Ele deixou a porta entreaberta, sem me convidar para entrar. O que o senhor quer? Quero que você entenda que sua esposa não traiu você. Ela apenas encontrou Deus de uma forma diferente. E você está destruindo sua família por orgulho,
exatamente como eu quase destruí a minha vida por orgulho. Ele me olhou com raiva. O padre vem aqui defender evangélico. Vim aqui defender sua família, respondi. Vim aqui como alguém que quase morreu por causa de intolerância religiosa. Como alguém que aprendeu da forma mais dolorosa possível que Deus é maior que nossas denominações. Ele ficou em silêncio. Então, lentamente, começou a chorar. Eu sinto falta dela, padre. Sinto falta dos meus filhos. Mas tenho tanto orgulho, tanto medo do que as pessoas vão dizer. As pessoas não vão viver sua vida por você, falei suavemente. Mas sua esposa e seus filhos querem viver com você. Não perca eles por causa de orgulho. 3 semanas depois, Joana me procurou novamente. Dessa vez estava sorrindo. Padre, meu marido me ligou. Quer conversar. Quer que eu volte para casa. Abracei ela ali mesmo, no meio da igreja. Glória a Deus, sussurrei. Glória a Deus que nos ensina a amar além das nossas diferenças. O tempo foi passando e as feridas foram sarando. Não apenas as físicas, mas principalmente as espirituais. As costelas se soldaram. O nariz, embora um pouco torto, não doía mais. As cicatrizes no rosto clarearam. Mas as cicatrizes na alma, essas se transformaram em algo diferente. Não desapareceram. Tornaram-se lembretes. Marcas de uma batalha que venci não com força, mas com rendição. 1 ano após o ataque, fizemos uma celebração especial na igreja Santa Rita. Chamamos de Dia da Reconciliação. Convidamos toda a cidade. Católicos, evangélicos, espíritas, pessoas sem religião. Mais de 3.000 pessoas compareceram. Precisamos usar alto-falantes do lado de fora porque a igreja não comportava tanta gente. Antônio e os outros 7 subiram ao altar e, um por um, contaram suas histórias. Falaram sobre o ódio que carregavam, sobre a violência que cometeram, sobre a aparição que mudou tudo, sobre os sonhos que tiveram, sobre a transformação que experimentaram. Não havia um olho seco na igreja. Quando foi minha vez de falar, olhei para aquela multidão e senti um peso enorme de responsabilidade. Tudo o que aconteceu começou comigo, falei, minha voz ecoando pelos alto-falantes. Eu plantei ódio. Reguei ódio. E quase morri por causa do ódio que plantei. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, transformou minha morte em vida. Meu ódio em amor. Minha arrogância em humildade. Olhei para pastor Hermenegildo, que estava ao meu lado. Este homem tinha todo o direito de me odiar. Eu difamei ele publicamente. Eu ataquei sua fé, sua igreja, seus filhos. Mas ele escolheu me perdoar. Ele escolheu construir pontes em vez de muros. E hoje, somos irmãos. Nos abraçamos ali, no altar, enquanto 3.000 pessoas aplaudiam e choravam. Hoje, quando caminho pelas ruas da cidade, as pessoas me cumprimentam de forma diferente. Não com a reverência falsa que costumavam ter por Padre Rômulo, defensor da fé. Mas com respeito genuíno por alguém que caiu, quebrou e se levantou transformado. Crianças correm até mim. Jovens me param para conversar. Idosos me pedem bênção, mas agora eu também peço a bênção deles. Visito Antônio regularmente. Ele completou suas 1000 horas de serviço comunitário, mas continuou voluntário no projeto. Padre, ele me disse recentemente, aquela noite foi a pior e a melhor coisa que já me aconteceu. Pior porque quase me tornei um assassino. Melhor porque me encontrei. Segurei seu ombro. Para mim também, Antônio. Para mim também. Os outros 7 também continuaram como voluntários. Marcos virou coordenador do projeto em 2 escolas. João começou a estudar teologia, querendo se tornar pastor. Pedro abriu um pequeno negócio e emprega ex-presidiários, dando a ele segunda chance que ele mesmo recebeu. Cada um encontrou o seu caminho de redenção. Débora e Quirino tiveram um 3º filho recentemente. Eles me pediram para ser padrinho. Na cerimônia de batismo, realizada na igreja Santa Rita, pastor Hermenegildo estava presente.
Débora fez questão de convidá-lo. Vocês dois me ensinaram que família é maior que denominação, ela disse, segurando o bebê. Quero que meu filho cresça vendo católicos e evangélicos como irmãos, não como inimigos. A imagem de Santa Rita continua no altar que construímos juntos. Toda vez que olho para ela, lembro daquela noite. Lembro da luz azul. Lembro da mulher de manto protegendo um homem que não merecia proteção. Lembro dos sonhos que todos tivemos. Lembro que Deus fala de formas que não compreendemos, mas que transformam tudo quando permitimos. Às vezes ainda acordo às 3 da manhã, mas não ouço mais aquela voz perguntando por que vocês fazem isso uns aos outros. Agora ouço silêncio. Um silêncio pacífico. Um silêncio que diz: agora você entendeu. Agora você aprendeu. Agora você está vivendo o que deveria ter vivido desde o começo. Não apareço mais em programas de TV para debater religião. Quando me convidam, agradeço e recuso. Aquele padre Rômulo morreu, explico. Quem está aqui agora é alguém que aprendeu que o microfone não é púlpito e que hate não é missão. Mas aceito participar de painéis sobre tolerância religiosa, sempre ao lado de pastor Hermenegildo ou outros líderes evangélicos. Recentemente, um jovem padre da diocese me procurou. Ele tinha visto os vídeos antigos das minhas aparições na TV. Padre Rômulo, ele disse com entusiasmo, quero fazer o que o Senhor fazia. Defender nossa fé na mídia. Mostrar que somos a verdadeira igreja. Meu coração apertou. Sentei com ele por 2 horas. Contei minha história sem omitir nada. Mostrei as cicatrizes. Falei sobre a culpa, a vergonha, a transformação. Jovem padre, concluí, defender a fé não é provar que estamos certos e outros estão errados. É viver de forma tão cheia de amor que as pessoas queiram conhecer o Deus que nós servimos. Ele saiu da conversa em silêncio. Espero que tenha entendido. O projeto de tolerância religiosa ganhou reconhecimento nacional. Fomos convidados para apresentá-lo em outras cidades, outros estados. Pastor Hermenegildo e eu viajamos juntos, levando Antônio e os outros. Onde quer que vamos, contamos a mesma história. O padre arrogante, os evangélicos revoltados, a violência, a aparição, os sonhos, a transformação. As reações são sempre as mesmas. Primeiro, espanto. Depois, lágrimas. Por fim, perguntas: como vocês conseguiram perdoar? Como vocês conseguiram reconstruir? Como vocês conseguiram transformar ódio em amor? A resposta é sempre a mesma: nós não conseguimos. Deus conseguiu através de nós quando finalmente paramos de resistir. Aprendi que a paz interior não vem de estar certo. Vem de ser humilde o suficiente para admitir quando estamos errados. A fé renovada não vem de defender Deus, como se ele precisasse da nossa defesa. Vem de permitir que Deus nos defenda quando caímos. A humildade não é fraqueza. É a força mais poderosa que existe, porque abre espaço para a graça transformadora. Quando olho para trás, para aquela noite de quinta-feira onde quase morri, vejo agora não uma tragédia, mas um presente. Um presente doloroso, violento, mas um presente. Porque foi preciso aquilo para me quebrar. Foi preciso 8 homens me espancando para eu entender que minhas palavras espancavam pessoas há anos. Foi preciso quase morrer para eu começar a viver de verdade. A mulher de manto azul que me protegeu naquela noite não era apenas Santa Rita, padroeira das causas impossíveis. Era a própria mãe de todos nós, dizendo: parem. Parem de se machucar. Parem de destruir uns aos outros. Vocês são todos meus filhos. Todos. E nós paramos. Eu parei de atacar. Eles pararam de revidar. E juntos descobrimos que somos mais fortes unidos do que divididos. Hoje celebro missas não como quem detém a verdade, mas como quem busca a verdade ao lado de outros buscadores. Visito igrejas evangélicas não como invasor, mas como irmão convidado. Participo de cultos ecumênicos não como concessão, mas como celebração de que servimos ao mesmo Pai, ao mesmo Cristo, ao mesmo Espírito, mesmo que de formas diferentes. E à noite,
Quando deito minha cabeça no travesseiro, não sinto mais aquele peso esmagador de ter que estar certo o tempo todo. Sinto paz. A paz de quem foi quebrado e restaurado. A paz de quem odiou e aprendeu a amar. A paz de quem quase morreu mas foi ressuscitado, não fisicamente como Lázaro, mas espiritualmente como alguém que finalmente entendeu o evangelho que deveria ter pregado desde sempre. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sem exceções, sem condições, sem denominações. Se você pudesse descrever sua busca por algo maior em apenas uma palavra, qual seria? Para mim, hoje, seria rendição. Não a rendição da derrota, mas a rendição de quem finalmente parou de lutar contra Deus e começou a lutar com Deus, ao lado de todos os seus filhos, católicos, evangélicos, e todos os que buscam o mesmo amor que me salvou naquela noite impossível de quinta-feira. 2 anos após aquela noite de quinta-feira, algo extraordinário aconteceu que confirmou para mim que tudo que vivemos não foi coincidência. Foi no aniversário do ataque, numa quinta-feira, exatamente no mesmo horário. Estávamos realizando uma vigília de oração ecumênica na igreja Santa Rita, católicos e evangélicos juntos, quando uma mulher desconhecida entrou pela porta lateral, a mesma porta que os 8 homens usaram naquela noite. Ela era jovem, não devia ter mais de 25 anos. Estava visivelmente perturbada, chorando, segurando algo contra o peito. Todos pararam de orar. Pastor Hermenegildo e eu nos aproximamos dela ao mesmo tempo. "Posso ajudar?", perguntei suavemente. Ela olhou para mim com olhos arregalados. "O senhor é o padre Rômulo?" Assenti. "Eu preciso contar uma coisa. Não consegui mais dormir depois que soube." Levamos ela para o primeiro banco. Ela segurava uma foto antiga, amarelada pelo tempo. "Meu nome é Beatriz. Minha avó faleceu semana passada. Quando estávamos arrumando as coisas dela, encontrei isto." Ela me mostrou a foto. Era de 1978, segundo a data no verso. Na foto, uma mulher jovem estava ao lado de uma imagem de Santa Rita. A semelhança com a minha igreja era inconfundível. "Esta é minha avó, Lucinda", Beatriz continuou. "Mas não é só isso. Encontrei também um diário dela. E nele, ela conta que teve uma visão nesta igreja, em 1978. Uma visão de Nossa Senhora." Meu coração começou a bater mais rápido. Pastor Hermenegildo se inclinou para a frente, atento. Beatriz tirou um caderno velho da bolsa. Suas mãos tremiam ao abrir. "Posso ler?" Assenti. Ela começou a ler com voz embargada. 22 de agosto de 1978. "Hoje, enquanto rezava o terço sozinha na igreja Santa Rita, vi algo que não consigo explicar. Uma luz azul preencheu toda a igreja. Vi Nossa Senhora de manto azul. Ela chorava. Perguntei-lhe por que chorava, e ela respondeu: "Choro porque meus filhos se destroem uns aos outros em meu nome. Choro porque vejo o futuro e sei que nesta igreja haverá violência. Mas também sei que dessa violência nascerá reconciliação. Voltarei para proteger aquele que será atacado, pois ele precisará cair para se levantar transformado." O silêncio na igreja era absoluto. Beatriz chorava ao ler as palavras da avó. Eu também chorava. Pastor Hermenegildo tinha as mãos cobrindo o rosto. Antônio, que estava presente na vigília, estava de joelhos, soluçando. "Tem mais", Beatriz disse. Minha avó escreveu: "Nossa Senhora me pediu para guardar esta mensagem e confiar que, no tempo certo, ela seria revelada. Pediu para que eu orasse todos os dias por um padre que ainda nem nasceu, que será atacado nesta igreja, mas que se levantará como instrumento de paz. E por 8 homens que o atacarão, mas que também serão transformados." Peguei o caderno com mãos trêmulas. A caligrafia era antiga, mas clara. A data era autêntica. Não havia como ser falsificação. Aquela mulher, Lucinda, teve uma visão profética 46 anos antes da minha existência como padre naquela igreja. Ela orou por mim durante décadas sem nunca me conhecer. Orou pelos 8 homens que quase me mataram. "Por que você trouxe isso agora?", perguntei, ainda processando o impacto da revelação. Beatriz enxugou as lágrimas. "Porque minha avó deixou instruções. Ela disse que, quando morresse,
Este diário deveria ser entregue ao padre Rômulo da Igreja Santa Rita no aniversário do ataque. Ela sabia. Ela sempre soube que isso aconteceria. Pastor Hermenegildo se levantou e pediu para falar. Irmãos, católicos e evangélicos aqui presentes, estamos testemunhando algo que ultrapassa nossa compreensão. Uma mulher orou por 46 anos por eventos que ainda não tinham acontecido. Isso não é coincidência. Isso é a confirmação de que Deus estava, desde o princípio, orquestrando nossa reconciliação. Decidimos ler o diário completo durante a vigília. Beatriz concordou. Página após página revelava orações específicas de Lucinda. Ela orou para que eu fosse humilhado, mas não destruído. Para que os agressores fossem presos, mas não condenados severamente. Para que católicos e evangélicos se unissem. Para que a Igreja Santa Rita se tornasse símbolo de reconciliação, não de divisão. Uma entrada do diário, datada de 15 de maio de 1995, dizia: "Hoje Nossa Senhora voltou a me visitar em sonho. Disse que o padre já nasceu, está crescendo, mas ainda não sabe sua missão. Pediu que eu ore mais intensamente por ele, pois os próximos anos serão de trevas antes da luz. Pediu que eu ore pelos 8 homens também, pois eles carregarão culpa pesada, mas serão instrumentos poderosos de transformação." Antônio se aproximou de mim, ajoelhou-se e segurou minhas mãos. "Padre, uma mulher que nunca conheci orou por mim durante anos. Orou para que eu fosse transformado antes mesmo de eu cometer o crime. Como posso não viver à altura dessa oração?" Ele chorava copiosamente, e eu chorava com ele. Ficamos até altas horas daquela madrugada, lendo o diário de Lucinda, orando, cantando, celebrando a revelação de que nossa história não começou naquela noite de violência. Começou décadas antes, no coração de uma mulher simples que teve coragem de acreditar numa visão impossível e orar por desconhecidos durante 46 anos. No dia seguinte, Beatriz nos levou ao túmulo de sua avó Lucinda. Era um cemitério simples, na periferia da cidade. A lápide era modesta: Lucinda Maria dos Santos, de 1950 a 2024. Orou sem cessar. Colocamos flores frescas. Pastor Hermenegildo fez uma oração protestante. Eu fiz uma oração católica. Então, espontaneamente, todos os presentes começaram a cantar Ave Maria. Evangélicos e católicos, juntos, honrando uma mulher que dedicou quase meio século orando por uma reconciliação que ela não viveu para ver completada. Após aquele dia, o projeto de tolerância religiosa ganhou uma nova dimensão. Criamos a Fundação Lucinda, uma organização sem fins lucrativos dedicada à promoção da paz religiosa não apenas na nossa cidade, mas em todo o país. Pastor Hermenegildo e eu nos tornamos cofundadores. Antônio e os outros 7 se tornaram diretores. A fundação começou pequena, mas cresceu rapidamente. Em 6 meses, tínhamos parcerias com 100 escolas em 10 estados diferentes. Em um ano, nosso material didático sobre tolerância religiosa estava sendo usado em mais de 500 instituições de ensino. Em 2 anos, treinamos mais de 3.000 educadores para trabalhar o tema da diversidade religiosa em sala de aula. Mas o trabalho mais importante da fundação não foi nas escolas. Foi nas prisões. Antônio teve a ideia. Padre, quantos homens estão presos hoje por crimes de ódio, incluindo ódio religioso? Quantos poderiam ser transformados se ouvissem nossa história? Começamos a visitar penitenciárias, presídios, cadeias. Levávamos católicos e evangélicos juntos. Contávamos nossa história para detentos, muitos deles envolvidos em crimes violentos motivados por intolerância. As reações eram sempre intensas. Homens endurecidos pelo sistema prisional choravam ao ouvir como 8 agressores foram perdoados e transformados. Se eles conseguiram, um detento me disse após uma palestra, então talvez eu também consiga. Iniciamos grupos de estudo sobre perdão e reconciliação dentro das prisões. Católicos e evangélicos facilitando juntos, mostrando que unidade é possível mesmo nas diferenças. Um caso específico me marcou profundamente. Conhecemos um homem chamado Sebastião, condenado a 20 anos por tentativa de homicídio contra um líder religioso de outra denominação. Ele tinha matado o líder em disputa territorial entre igrejas. Quando contei minha história,
Sebastião me interrompeu. Padre, eu não quero perdão. Não mereço. O que fiz foi imperdoável. Sentei ao lado dele, na sala fria daquela penitenciária. Sebastião, eu também achei que não merecia perdão. Mas aprendi que perdão não é sobre merecer. É sobre receber graça que ultrapassa nosso merecimento. Você acha que eu merecia ser protegido naquela noite? Não merecia. Mas fui. Você acha que aqueles 8 homens mereciam clemência? Não mereciam. Mas receberam. Sebastião começou a chorar. Era um homem grande, forte, tatuado, com cicatrizes no rosto. Mas naquele momento era apenas um filho quebrado que precisava de pai. Eu matei um homem de Deus, Padre. Como Deus pode me perdoar? Sebastião, respondi, você não matou um homem de Deus. Você é um homem de Deus que cometeu um erro terrível. E Deus não desiste dos seus filhos, não importa quão longe eles tenham ido. Sebastião se tornou um dos nossos maiores aliados dentro do sistema prisional. Ele lidera agora um grupo de oração ecumênico na penitenciária onde cumpre pena. Católicos, evangélicos, espíritas, todos se reúnem semanalmente para orar juntos. O índice de violência naquela ala da prisão caiu 60% desde que o grupo começou. O trabalho da Fundação Lucinda também alcançou famílias divididas por diferenças religiosas. Criamos um programa chamado Mesas de Reconciliação, onde famílias em conflito por questões de fé se reúnem com mediadores treinados para dialogar. Já facilitamos mais de 200 reconciliações familiares. Pais que expulsaram filhos por mudança de religião se reconciliaram. Cônjuges à beira do divórcio por intolerância religiosa salvaram seus casamentos. Irmãos que não se falavam há anos voltaram a se abraçar. Lembro de uma sessão específica. Um pai católico fervoroso tinha expulsado sua filha de casa porque ela se tornou evangélica. Eles não se falavam há 3 anos. A filha, agora com um bebê de 6 meses, queria que o avô conhecesse o neto, mas o pai se recusava. Sentamos os dois numa sala, com o pastor Hermenegildo e eu como mediadores. O pai estava inflexível. Ela traiu nossa família. Traiu nossa fé. Não tenho filha traidora. A filha chorava, segurando o bebê. Pai, eu não traí ninguém. Apenas encontrei Deus de um jeito que faz sentido para mim. O impasse parecia insuperável. Então contei minha história. Cada detalhe. A arrogância. O ataque. A aparição. A transformação. O perdão. Quando terminei, o pai estava com a cabeça baixa. Padre, ele disse com voz quebrada, o senhor está dizendo que eu sou como aquele padre arrogante antes do ataque? Não, respondi gentilmente. Estou dizendo que todos nós somos. Eu fui. Você é. Mas podemos escolher ser diferentes. Podemos escolher o amor sobre o orgulho. O pai olhou para a filha. Olhou para o neto que nunca tinha segurado. E quebrou. Me perdoa, filha. Me perdoa por ter te expulsado. Me perdoa por ter colocado religião acima de família. Eles se abraçaram ali, chorando, enquanto o bebê dormia tranquilo nos braços da mãe. Pastor Hermenegildo e eu chorávamos também, testemunhando mais uma reconciliação impossível se tornando possível. A Fundação Lucinda também começou a oferecer bolsas de estudo para jovens de famílias de baixa renda, sem distinção de religião. A única exigência é que os bolsistas participem de atividades ecumênicas e se comprometam a promover tolerância religiosa em suas comunidades. Já concedemos 150 bolsas. Muitos desses jovens hoje são líderes em suas igrejas, católicas e evangélicas, promovendo unidade onde antes havia divisão. Hoje, quando olho para tudo que foi construído desde aquela noite terrível de quinta-feira, vejo as mãos de Deus orquestrando cada detalhe. Vejo Lucinda orando durante 46 anos por pessoas que nunca conheceu. Vejo 8 homens que quase cometeram homicídio se tornando embaixadores da paz. Vejo um pastor evangélico e um padre católico trabalhando lado a lado como irmãos. Vejo famílias reconciliadas, prisioneiros transformados, jovens capacitados, comunidades restauradas. E entendo agora, com uma clareza que só vem através do sofrimento transformado em sabedoria,
que aquela mulher de manto azul não apareceu apenas para me salvar. Ela apareceu para nos salvar a todos. Para mostrar que é possível amar além das denominações. Para provar que reconciliação não é apenas um conceito bonito, mas uma realidade alcançável quando escolhemos humildade sobre orgulho, perdão sobre vingança, unidade sobre divisão.